Precisamos sermos diferenciados. Não importa o que o mundo está dizendo. Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou. A palavra diz, é Deus que diz para mim: Clébio, você não é desse mundo. Aqui você é um peregrino, você está passando. Mas daqui a pouco, Clébio, eu te chamo. Eu creio que Deus quer falar. Eu creio que Deus quer falar com pessoas nesse lugar, nesta manhã. Pessoas que estão cansadas, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão quase desistindo. Deus quer falar com você nesta manhã. Deus quer te dar uma palavra de vida, de esperança, de paz para o teu coração. Porque a verdade é que nem sempre é fácil crer quando tudo parece o contrário. Quando as coisas de nossas vidas, elas começam a mostrar para nós que estão indo ao contrário, e uma coisa sempre vai chamando outra. Parece que estamos começando a consertar uma, aparece outra. Estamos acabando de consertar, aparece outra. E, às vezes, piores. Com volume maior, mais encorpada, mais dolorida. E nesta manhã, não é coincidência você estar aqui. Diz assim a palavra do Senhor, Números, capítulo 14, versículo 24. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Pai, nós te louvamos, já te louvamos com cânticos, com orações, mas nesse momento pedimos a sua ajuda, pedimos ao Senhor que nos coloque em nós mais um ouvido mais aguçado, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, para que possamos receber, entender e guardar a sua palavra em nossos corações. Por isso aqui te louvamos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje eu gostaria de convidar você a olhar para um homem que viveu em um tempo difícil, cercado de gente negativa, e mesmo assim permaneceu firme. No começo do estudo meu para esta mensagem, eu falando com Deus, eu percebi que hoje vivemos muitos momentos em que Calebe viveu. Em Números capítulo 13, Deus já na promessa para o seu povo de uma terra que não era uma terra comum. Como eu disse uma das mensagens anteriores, a terra ela pode ser estéril, mas quando Deus planta, ela é uma terra fértil, ela passa a ser fértil. Canaã poderia ser o que fosse, mas não interessa. Agora ela está nos planos de Deus, uma terra já separada para aquele povo que ele escolheu para ele, exclusividade dele. Então aquela terra agora não é mais uma terra comum, é uma terra diferente, uma terra especial. E Deus promete e fala para Moisés, Moisés reúne o povo e diz para eles que eu vou dar para eles uma terra que quando plantar vai dar, emana leite e mel, uma terra fértil, uma terra boa, uma terra que se planta e uma terra que se colhe. E Moisés vem e faz uma grande assembleia e transmite para o povo o que Deus falou. Olha, Deus está prometendo para nós. E queridos irmãos, não há coisas que Deus prometa que não se cumpra. Mas Deus também instrui, monta uma equipe especial para que eles vão lá, vão observar e vão trazer um relatório da terra. Eu me perguntei, Deus não sabia já como era a terra? Se Deus prometeu, o que ele promete é bom. Então agora, ele mesmo fala para Moisés montar uma equipe especial de 12 homens para ir lá, investigar, olhar, observar e trazer um relatório. Poxa, ele já sabia. Mas o homem tem muitas coisas que o homem precisa ver.
Tem muitas coisas que o homem precisa passar. E Deus sabe, Deus nos criou, Ele nos formou, Ele nos conhece por dentro e por fora. Então Moisés também faz isso. Nessa assembleia é designado os 12. E nesses 12 está Caleb, que era o líder da sua tribo, a tribo de Dan. E ele vai junto. Caleb, o que significa? Fidelidade, lealdade, devoção a Deus. Isso é o significado dele biblicamente. Mas a Bíblia, ela também traz para nós uma palavra que fala dele, que diz assim: olha o que Deus, não foi Moisés, não foi um outro homem que falou, foi Deus que falou a respeito. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Qual espírito? De fé. Uma fé que, quando ele aceitou o que Deus falou, quando ele aceitou a mensagem, quando ele aceitou a pregação, quando ele aceitou aquilo como uma palavra divina, uma palavra que descia do céu para o seu coração, quando aquilo penetrou nele, abriu-se todas as portas que existia dentro dele da fé. Caleb agora já não era mais um homem comum, ele não era só um guerreiro, um camarada que lutava as guerras com o seu povo, aquele que liderava o seu povo. Não! Agora ele passou a ser o quê? Um homem de fé, diferenciado. E é isso que Deus quer para nós nesta manhã. Então eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas a respeito disso. Caleb tinha um espírito de fé que era diferenciado. 12 homens, queridos irmãos, foram enviados. 12 homens foram enviados. 12 homens viram a terra. 12 homens enfrentaram os mesmos desafios. Mas apenas 2 voltaram com fé. Vejam que partiram do deserto de Parã, se não me engano. Partiram com os mesmos propósitos, mas quando voltaram, havia uma diferença muito grande entre eles. Só 2 dos 12 que foram voltaram ainda com o coração cheio de fé. Os 10 bradaram, disseram: lá tem gigantes, não dá, é impossível. Mas Caleb se levanta no meio da multidão e diz: subamos animadamente. Essa é a diferença de um homem, de uma mulher cheios de fé. Aqueles que um dia a mensagem entrou e ficou. Não é esse que eu quero, é esse líder que eu quero seguir. Isso para mim não é coragem. O que ele fez não é só coragem, é fé. É fé. E quantas vezes não damos um passo de fé? Quantas vezes somos desafiados por coisas ainda pequenas, não acreditamos, não entramos. Quantas vezes achamos que a minha finança não dá para me dar uma oferta. Por que não dá? Por que você não acredita que Deus pode fazer? Se quando você olha para a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, quando você lê a Bíblia, quando você medita na Bíblia, você vê milagres, coisas extraordinárias que Deus fez. Ou será que Deus só fez naquela época? Será que Deus não faz hoje? Será que aqui na igreja não tem ninguém que possa subir aqui e testemunhar, dizer que grandes coisas Deus tem feito na vida dela? Ou será que isso acabou? Deus continua sendo o mesmo Deus. Subamos animadamente, porque nós vamos vencer. Isso me faz lembrar 2 pessoas olhando para a tempestade. Um diz assim, aquela tempestade, ele olha e fala: eita, vai destruir tudo. O outro diz assim: calma, Deus está no controle. Há diferença. Há muitas diferenças em coisas, sabe, irmãos? A tempestade, ela é a mesma. A visão é que é diferente. E se a tua visão ainda está presa,
Se a tua visão ainda te prende, te segura, você quer dar um passo à frente, eu só conquisto coisas se eu avançar. Veja, irmãos, que Golias era muito diferente de Davi, ele era muito diferente. Mas Davi ficou preso ali, a Bíblia diz que ele ficou estático, parado, com aquela tiradeira dele, aquela coisa dele, ele ficou estático ali, parado, esperando Golias vir. Não, a Bíblia diz que ele avançou também. Você quer ter vitória na tua vida? Avance em fé, não avance pelos seus méritos, pelos seus conhecimentos, não, avance em fé, crendo que Deus te dará o resultado. A tempestade é a mesma, a visão é diferente. Quem tem fé fala diferente. Quem tem fé vive diferente. Quem tem fé reage diferente. Caleb também perseverou na promessa. Ah, irmãos, existia uma promessa. Existia uma promessa. E quem fez a promessa não foi nenhum político. Quem fez a promessa para Caleb foi o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus Sustentador, o Deus Protetor. Foi esse Deus, o Deus Vitorioso, o general de todos os generais. Ele fez a promessa. E é esse mesmo Deus que fez uma promessa na sua vida. Você precisa viver as promessas que Deus fez na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando foi feita a promessa, Caleb não viu a promessa cumprir logo. Passaram-se 4 décadas e meia. Sabe o que é isso, irmãos? 45 anos para a bênção chegar. E conforme já foi falado aqui, pessoas esperaram tempo para a bênção chegar. Mas chegou. Porque era uma promessa. Porque foi Deus que fez a promessa. Talvez se eu tivesse prometido, não teria se cumprido. Mas foi Deus que fez. E passou 40 anos no deserto. Ali Caleb viu muita gente morrer, ficar ali naquele deserto. E Caleb estava esperando algo que parecia que não ia mais acontecer. Tão distante estava. Mas ele não desistiu. Eu não sei você, se algo que você esperava, passou-se algum tempo, não aconteceu, veio o desânimo e veio a desistência. Em Josué capítulo 14, onde nós lemos, ele é muito ousado. Caleb é muito ousado, ele chega para Josué e fala que assim, ainda estou muito forte. E você? Eu não estou falando só da força física. Eu estou falando da tua força emocional. Eu estou falando da força das suas crenças. Eu estou mexendo, falando da força da sua fé. Como você pode dizer hoje? Como você pode hoje se deparar com Deus, invocar a presença de Deus, se humilhar a Ele, começar a orar e falar com Deus: Senhor, ainda estou forte? Ou será falar: Senhor, como eu estou fraco? Porque Ele quer nos ouvir. Ele quer fazer a diferença em nossas vidas. É como também alguém, não sei se você já teve essa experiência, que planta uma semente. Todo dia ele vai lá olhar, ele vai lá regar, ele vai lá cuidar. Por quê? Mesmo que ainda ele não esteja vendo nada, mas ele vai lá olhar, vai regar, vai lá cuidar, mesmo não está vendo nada. Porque, queridos irmãos, ele sabe, ele acredita que a colheita vai chegar. Aleluia. Ele acredita. Aqui em Campo Grande, onde eu moro, lá no fundo da casa, eu
eu replantei um, que é um coqueirinho, plantei um, acho que é laranja, e uma hora pronobis, que quem me deu foi a irmã Jupira. Plantei. Eu ia sempre lá regar e olhar. Aconteceu que bem lá atrás teve uma chuva muito forte. Lá encheu muito, subiu muita água, entrou até pela minha garagem, eu perdi algumas coisas. A água entrou por trás e entrou pela frente. Ficaram submersos, todos os 3 pés. E o pezinho de Ora Pro Nobis era muito frágil. Magricelinho, tá aí. Todos os 3 sobreviveram. Eu ia lá, olhava, incrível. Eu tenho alguns costumes. Eu chegava para ele: você é um vencedor, você é um vencedor, você é um vencedor. Foram duas chuvas fortes que tiveram. Ficaram submersos de novo. Todos 3 resistiram. E eu indo lá. Foram crescendo, agora já são jovens. Já estão grandes. E eu continuo molhando. Continuo indo lá. Vou lá na folha do coqueiro e falo: cara, assim mesmo, cara, você tá lindão. Vou no pé de laranja. Ela colocou 4 laranjas. Tem 4 laranjas. Aí eu vou lá: ah, como você tá linda com seus frutos. Eu vou no pé de Ora Pro Nobis e falo para ele: ah, você é todo majestoso. Com esses seus, que ele tem lá uns espinhos, com esses seus espinhos, ninguém chega perto de você. Faço carinho neles, converso com eles, molho eles. Sabe por quê, irmãos? Porque eu acreditei. Eu acreditei que aquilo ali ia acontecer com eles. E isso tem que ser na minha vida. Isso tem que ser na sua vida. Temos que desenvolver pequenas coisas que parecem que estão ou adormecidas dentro de nós, ou esquecidas dentro de nós. Não exercitamos mais a nossa fé. Sabe quando exercitamos a nossa fé? Quando há um momento de perigo iminente dentro da nossa casa. Um perigo iminente que eu digo, pegando várias coisas. Pegando a segurança, pegando a saúde, pegando a alimentação. Quando estamos sentindo perigos, aquele perigo muito grande, aí eu lembro agora que eu tenho um Deus. Agora eu lembro que Deus pode fazer. Agora eu lembro que Deus ainda continua fazendo milagres. Agora eu vou orar para Ele. Agora eu vou pedir a Ele. Mas no meu dia a dia, será que o meu dia a dia ele é assim? Então, tem promessas na sua vida, olha, eu quero repetir isso para você. Tem promessas na sua vida que ainda não aconteceu. Olha para mim, escute. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. O tempo, ele não anula a promessa de Deus. A espera, ela não cancela o agir de Deus. O tempo não vai anular. A espera não vai cancelar nada. Quem persevera vê o milagre. Não desista. Está difícil. Não desista. Ah, pastor, está difícil. Está dolorido. Não desista. Peça graça a Deus. Porque Ele não esqueceu de você. Deus continua com controle sobre a sua vida. Existem coisas que nos sobrevêm para nos fazer crescer e amadurecer. Esse é o tempo. Esse é o tempo de você viver isso. Para você crescer, para você amadurecer. Mas também, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Caleb, ele não temia os desafios. Presta bem atenção nisso, desafios. O crente, ele tem que ser desafiado. Se o crente não for desafiado, sabe o que acontece com ele? Ele vem para o culto e vai cochilar no banco. Ele vai dormir na igreja durante o culto. Ele tem que ser desafiado, o crente tem que ser desafiado. Ele já tem que chegar aqui dando glória a Deus e aleluia. Ele já tem que chegar aqui, sabe, louvando a Deus. Isso aqui é um lugar de adoração. Isso aqui é um lugar de louvar a Deus. Veja que depois de 45 anos, ele chega a hora de escolher a sua herança. Ele chega lá agora, opa,
Se passaram 45 anos, agora Deus lembra ele, bota no coração dele, vai lá, vai falar com Josué. Caleb, ele pediu uma coisa que eu não sei se eu pediria. Mas sabe o que ele pediu, irmão? Eu pediria uma planície, talvez próximo do rio estivesse, com algumas coisas plantadas, mas ele não. Desafio, ele pediu um monte. E não era um monte comum. Não era um monte comum. Era um monte onde viviam gigantes. E agora? Gigantes vivem. Gigantes continuam vivendo. Quantos gigantes nós encaramos no nosso dia a dia? Quantos gigantes? Mas eu preciso ser um homem de fé para quando chegar esse momento, eu estar com o Senhor. O gigante não importa para mim o que eu estou vendo. O que importa para mim é quem está comigo. O gigante para mim não me importa. É quem está comigo é que me importa. Então, ele não pediu descanso. Ele não pediu facilidade. Já era um ancião, 85 anos. Ele pediu, naquele momento, luta. Sabe por quê? Guarde essa frase. Porque ele sabia quem estava com ele. Você precisa saber quem está com você. Você precisa ter convicções de quem está com você. Você precisa ter a certeza de quem está com você a todo momento. Eu só vou entrar aqui porque Deus pode entrar aqui comigo. Ou esse lugar, não. Se Deus não pode entrar comigo, eu não posso entrar. Se Deus não pode ver isso aqui comigo, eu não posso ver. Meus olhos têm que ser olhos para o Senhor. Quando eu vejo isso, eu já estou partindo para a conclusão, tá, irmãos? Eu vejo muita gente fugindo de luta. Ao invés de, conforme tinham 12, 10 fugiram, deixaram 2. E às vezes eu vejo pessoas fugindo, deixando outras poucas fazendo. Não, eles já estão acostumados a fazer, eles fazem. Não problema não. Fugindo de luta. Mas Deus não te chamou para fugir. Eu vou repetir. Deus não nos chamou para fugir. Esse gigante que você está enfrentando, está me ouvindo? Esse gigante que você está enfrentando pode ser o lugar da sua vitória. Entende? Esse gigante que você está enfrentando pode ser o lugar da sua vitória. Deus hoje fala claramente conosco coisas tremendas dessa manhã. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que Caleb foi diferente. Deus espera que você seja diferente. Ele teve fé quando todos duvidaram. Caleb perseverou quando todos cansaram. Caleb enfrentou quando todos recuaram. Então ele era diferente. Foi por isso, irmãos, que Caleb viveu a promessa. Até hoje os seus descendentes estão lá. Porque Deus cumpre com a sua palavra. Amém, irmãos?